Neste instante nós iremos iniciar a nossa reunião apostólica desta noite. É com satisfação que cumprimento a todos, lhes dou boas-vindas, lembrando que a presença de cada um dos irmãos e irmãs em nossas reuniões sempre alegra muito a Deus, o nosso Pai, e aos seus santos, que estão sempre presentes junto a nós. Eu desejo que a bênção de nosso Deus, na comunhão do seu Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus nosso Senhor, também da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e a bênção preciosa do Santo Irmão Aldo esteja com todos. Também quero cumprimentar aqueles que já estejam conectados com a nossa reunião, aí em suas casas, nos seus lares, onde estiverem, que participem conosco, com esta mesma festa, mesma alegria, e saibam que Deus muito os ama. Tudo tem feito para ver a felicidade e o bem de todos nós. Então, mesmo não podendo participar pessoalmente da reunião, muitas vezes moram distante, às vezes devido a alguma coisa que não podem vir, mas tenham sempre esta fé, esta confiança, que a Santa Avó Rosa, junto com a Mãe Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, estão olhando para vocês, aonde vocês estiverem. Acompanhem a nossa reunião até o final e sejam ricamente abençoados pelos céus. Agora eu peço aos que estão assentados para que fiquem em pé, os que puderem. Vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Bondoso, eterno e soberano Pai, Criador, nosso Deus vivo, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença gloriosa, ó Pai, cheios de gratidão, de contentamento, agradecidos ao Senhor e a todos os céus, a todo o Teu reino, por mais esta oportunidade, pela presença de anjos e santos poderosos que estão ao nosso lado. Nós cremos verdadeiramente, ó Deus, que os santos que o Senhor formou e preparou em todos os tempos, também anjos poderosos que habitam contigo na tua glória desde a eternidade, participam do teu poder. Tem autoridade divina para em teu nome nos amparar, nos abençoar, nos dirigir em tudo em nossas vidas. Daí pedimos que o Senhor aceite nos céus toda a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração, junto a todo o teu poder celestial. Te damos graças por esta igreja apostólica, este caminho de fé verdadeiro. Te damos graças pelo preparo, a formação do Espírito Consolador da promessa de Jesus, a nossa bendita e amada Santa Avó Rosa, que deu a vida por esta igreja, e também pelo preparo e a missão do seu sucessor, o nosso bondoso irmão Aldo, profeta que o Senhor nos deu. Porque foi através desta igreja, destes santos gloriosos, que hoje nós conhecemos perfeitamente a Tua vontade. Temos a Tua lei em nossas vidas. Recebemos todos os dias o amparo dos céus e é por isso que nós vencemos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado pela promessa gloriosa que o Senhor fez e cumpriu em nossos dias. Como presente dos céus nos deu a Santa Avó Rosa, nos deu também o ministério do irmão Aldo. Através deles nós temos pleno conhecimento da importância do teu amor por nós, do teu sacrifício, da salvação de nossas almas. E também podemos crer e compreender a missão e o ministério tão importante de tua amada mãe,
e nossa mãe que cuida de nós, que zela por nós todos os dias. Obrigado, Jesus. Gratidão a Ti, Santa Avó Rosa, pelo Teu ministério. Gratidão a Ti, Santo Irmão Aldo, e a Senhora Mãe Virgem Maria. Toda a nossa gratidão e o nosso louvor e adoração também. E assim, Santa Avó, eu peço que com todo o poder dos céus que está em Tuas mãos, junto com o Santo Irmão Aldo, com a Mãe Virgem Maria e os santos que estão aqui, dirija-nos em tudo nesta reunião. Seja feita a Tua vontade, que é a mesma de Jesus e do nosso Pai. Seja esta reunião proveitosa para edificar ainda mais a nossa fé. E seja tudo para a glória dos céus. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Amém. Todos poderão sentar-se. Prosseguindo com o nosso louvor, nós vamos cantar de nosso cenário o hino de número 22, que tem o título Jesus comandando o seu poder. Jesus está presente, comandando o seu poder, os santos anjos dos céus, os santos poderosos que ninguém pode vencer, honra e glória ao nosso Deus. O poder de Jesus é imenso, preparou o Consolador e já o enviou para estar à nossa frente, nos guiando para o céu. A seguir vamos cantar o hino de número 73 de nosso inário, Porta Verdadeira. Esta igreja apostólica tem do céu a santa unção, é a porta verdadeira, onde existe a salvação. O que crer nesta igreja e sua doutrina obedecer, com Jesus e seus apóstolos no seu reino pra viver. O meu jugo é suave, foi a sua pregação. Quem quiser a vida eterna, viva em santificação. Prosseguindo, vamos cantar o hino de número 100, Para Ser Santo. A base de toda vitória é a
Ainda de nosso finário, vamos cantar o hino de número 208, Espírito de Amor. Quero estar sempre ao teu lado, quero servir-te com todo amor, ter meu espírito sempre adornado com tua unção, meu consolador. Quero ser santificado para merecer tua inspiração e ter sempre ao meu lado a bênção santa do teu sucessor. Adoro-te, minha santa rosa, és a razão da minha vida, minha mãe poderosa, somente para ti eu quero existir, para glorificar o teu poder no meu viver. Santa Rosa amada, meu consolador, minha rainha dourada, meu espírito divino de amor. Amém. A seguir ouviremos a apresentação do coral. O hino que será apresentado tem o título A Era do Consolador. Estamos
A seguir ouviremos também apresentado com o coral o hino que tem o título Sou Feliz, Sou da Santa Vó Rosa. Muito bem, irmãos, irmãs, eu agora passo a fazer o levantamento das contribuições que se destinam a ajudar a manter a obra do reino dos céus nesta terra, realizada por esta igreja apostólica. Aqui está neste boletim uma mensagem muito esclarecedora sobre este assunto. E eu vou fazer a leitura da mesma
peço que todos procurem acompanhar com atenção para entenderem o valor que tem a sua contribuição. Após a leitura, farei uma oração para que sejam consagradas as contribuições. A Igreja Apostólica nasceu dos céus. Ela veio de Jesus nosso Senhor, com a missão solene e sublime de promover o crescimento do reino dos céus aqui na terra, através de sua poderosa doutrina e do seu poder e a glória de termos o Santo Espírito Consolador, que concedeu ao Santo Irmão Aldo a sublime missão de Santo Pastor para guiar todos que aceitarem a palavra de nossa Igreja e a fé na Santa Avó Rosa. Guiar para a glória de Deus e do seu reino, como foi mostrado pelo anjo ao apóstolo São João, nas revelações do livro do Apocalipse, sobre a missão da igreja que viria dos céus. Assim disse o anjo ao apóstolo São João sobre a igreja: no fulgor, seja na luz poderosa da majestade divina, e a sua luz caminharão as nações e os reis da terra, manifestando o seu esplendor. A ela, isto é, a igreja, serão trazidos as glórias e os tesouros das nações, e que nela, na igreja, não entrará nada de impuro e nada de maldade e nem mentiras, mas somente os escritos no livro da vida, que é a doutrina de Jesus e do Consolador. Estas profecias terão que se cumprir, mas a quem cabe esta nobre missão? Esta missão cabe ao povo apostólico, que deve sempre obedecer ao Santo Pastor Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, pois eles receberam de Deus, o Pai, a missão de governar a nossa igreja e o seu povo, a fim de serem sempre fiéis e obedientes à sua doutrina e disciplina, para que se cumpra esta profecia. Entretanto, eles sozinhos não poderão fazer cumprir esta missão na terra. E é por isso que o Santo Irmão Aldo, quando esteve aqui na terra, em seu corpo físico, fez tantos apelos ao povo apostólico. E atualmente, nós, da direção da igreja, também fazemos ao povo apostólico estes apelos. Não só para contribuir com suas ofertas e dízimos, com muito amor, com mais dedicação e esforço, mas também na total obediência à prática dos ensinos e conselhos que nos deixou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, cujos ensinos nos dão vida, paz e saúde. Se ele nos mostrou a missão gloriosa de nossa igreja apostólica, é para que os irmãos e irmãs vejam quanto esforço devemos fazer. Por isso renovamos o pedido que o Santo Irmão Aldo nos fez quando esteve entre nós. Façam suas contribuições regularmente, sem temor, sem medo, mas com inteira confiança no poder que está sobre cada um dos que pertencem à nossa igreja, pois este poder está sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho e sobre tudo o que lhes pertence. Não fiquem presos às riquezas desta terra. Cumpram sua missão de filhos e filhas de Deus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, e ajudem sua igreja, para que ela possa realizar sua missão que lhes foi confiada por Deus, por Jesus e por nossa Mãe Maria Santíssima. Termina a mensagem dizendo assim: nesta confiança que estes santos depositaram em todos nós apostólicos, o Conselho Deliberativo também confia na sua bondade e no seu esforço por esta Igreja Apostólica e envia um abraço fraternal, desejando que todos tenham muita paz, tenham saúde e tenham felicidade. Amém. Eu vou orar pedindo que sejam consagradas as contribuições. Ó boníssimo Deus e nosso Pai, esta obra é tão gloriosa, porque pertence ao reino dos céus, ao teu reino glorioso, Pai. É a obra de Jesus. Foi Ele quem restaurou na terra esta igreja para dar a oportunidade
aos bons e humildes de coração se reconciliarem contigo, ó Deus, para terem a vida, para gozarem da paz, do amparo divino e da salvação. A obra desta igreja é gloriosa e precisa ser realizada, e por isso o Senhor Deus conta com o apoio, com a cooperação de todos nós, os teus filhos. Daí pedir que o Senhor aceite e receba nos céus estas contribuições, ou seja, este gesto de fé, de amor, de gratidão, de reconhecimento de cada um dos teus filhos e filhas que estão na tua presença agora. Irão estender as suas mãos generosas, como sempre tem feito, com o desejo de te ajudar, de servir. Aceite, ó Pai, derrame dos céus tuas bênçãos sobre a vida deles, dê saúde aos que precisam, abençoa o trabalho e o fruto das suas mãos, que sejam em tudo bem-sucedidos em tudo quanto fizerem, com a tua graça, com o teu amparo e a tua bênção. E eu, em teu santíssimo nome, declaro essas contribuições consagradas. Amém. As irmãs diaconisas podem passar recolhendo as contribuições. Faça aquilo que tiver no seu alcance e também no desejo do seu coração, porque é isto que agrada a Deus, irmãos, e terão a recompensa dos céus. Logo a seguir nós ouviremos, apresentado com o coral, o hino que tem o título Tudo Fala de Ti.
A seguir ouviremos também apresentado com o coral o hino intitulado O Templo do Consolador. Abençoa a todos.
Agora, irmãos e irmãs, eu os convido para juntos meditarmos na mensagem que está nesse boletim. Uma mensagem importantíssima, porque fala a respeito do ministério glorioso da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e também do irmão Aldo, seu sucessor. Nós estamos nos aproximando de uma data importantíssima para todos nós, para a Igreja Apostólica e para o Reino do Céu. É a 26 de outubro, data em que a Santa Avó Rosa venceu nesta terra e foi coroada no céu como Espírito Consolador da promessa de Jesus, tendo garantido, junto com ele Jesus, a formação de um povo nesta terra para Deus, a restauração da Igreja Apostólica, que teve início com o ministério dos Santos Apóstolos, depois de tantos séculos. Então é importante nós nos alegrarmos, estarmos atentos para compreendermos e valorizarmos as coisas do Rei dos Céus e tudo que temos nesta igreja. Mas eu tenho aqui alguns avisos e eu vou fazer antes da mensagem. Eleição e política na igreja. A Igreja Apostólica não se envolve com política e nem com partidos ou candidatos. Cada apostólico deve exercer livremente o seu direito de voto como cidadão brasileiro e pedir sabedoria à Santa Avó Rosa ou Santo Irmão Aldo para escolher o melhor candidato para o governo, para governar o nosso país. Alertamos que nunca foi permitido ficarem discutindo ou tentando convencer seus irmãos ou membros do ministério sobre um ou outro candidato. Muito cuidado com as redes sociais, pois existem muitas mensagens tendenciosas e mentirosas e muitas vezes acabam se envolvendo e ainda compartilhando com outros irmãos ou amigos mensagens com informações falsas. Preserve a sua imagem, o seu ministério, pois membros do ministério que promoverem discussões políticas, sejam presenciais ou pelas redes sociais, serão afastados do ministério. A direção da igreja não autorizou ninguém a divulgar mensagens nos grupos de irmãos apostólicos sobre política e proceder dos candidatos. Nosso Santo Irmão Aldo nunca se envolveu em política. Notas fiscais. Todas as notas fiscais emitidas com o CNPJ da Igreja Apostólica ou do Instituto Apostólico devem ser enviadas obrigatoriamente para a contabilidade em nossa sede. Se for uma nota fiscal de doação que foi comprada com o CNPJ, também deve ser enviada. Recomendamos que os irmãos responsáveis tirem uma cópia da nota fiscal para arquivo na congregação, porém a nota fiscal original deve ir para o setor de contabilidade em nossa sede para recolhimento dos impostos e arquivamento. Horário e término dos ensaios. A direção da Igreja Apostólica, em função de reclamações, determina que o horário para o término dos ensaios na sede ou em nossas congregações, em qualquer dia da semana, não pode exceder as 21 horas, seja no templo ou no salão de ensaios. De preferência, façam ensaios com as portas fechadas. O regente titular ou adjunto que exceder este horário será responsabilizado. Então, estes eram os avisos. Agora nós vamos para a mensagem. Acompanhem, irmãos e irmãs, esta mensagem que eu vou transmitir a todos. O Espírito Consolador. Após a vinda e o ministério terreno de Jesus, segundo os planos de Deus, deveria ser formado por ele o Espírito Consolador, para integrar o poder do Pai e do Filho e para ser-lhe entregue à sua igreja. Então o Consolador iria suceder a Jesus no governo do seu povo. Deus o Pai já havia usado o salmista Davi para profetizar sobre o sofrimento do Messias e a sua vitória sobre a morte e as forças do mal, e no final desta profecia disse assim: uma semente dele o servirá. Falará do Senhor de geração em geração, e chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.
Aí está uma referência clara ao outro Consolador, formado por Jesus, e que os dois, o Consolador e ele, anunciariam a sua justiça ao povo deles, que haveria de nascer espontaneamente do Espírito, conforme sua doutrina. No tempo dos santos apóstolos, nosso Senhor Jesus quis fazer de um deles o Consolador, mas por circunstâncias desta vida, não pôde. E como a igreja deles não subsistiu, através dos tempos, Jesus esperou até que pudesse restaurar a sua obra. Mas deixou a sua promessa, como está no Apocalipse de São João, onde diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e também o meu novo nome, o de Consolador. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E aconteceu que com o surgimento desta igreja apostólica, formada por nosso Senhor Jesus, já desde o início estava com ele a Santa Avó Rosa, e ele a preparou para ser o nosso Espírito Consolador, mesmo porque nasceu predestinada para isto. E viveu com Jesus e Maria Santíssima, e também porque, desde pequenina, guardou em seu coração a fé neles, e sempre amou o bem, a justiça, a verdade e o pudor, sendo por isto muito honrada em toda a sua vida, fiel e leal. Sempre foi querida e amada no reino dos céus, de modo que se deu consigo o que afirmou Jesus ao dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, desde o início desta obra, esteve conosco na sua direção, e era a principal dos três. E nosso bom Jesus esteve com ela durante 16 anos, preparando-a para ser o Consolador e usando-a para nos guiar, proteger e ensinar doutrina e disciplina. Cumpriu-se, portanto, a palavra do Senhor quando disse: aquele que tem os meus mandamentos e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E na verdade Jesus se manifestou a Santa Avó Rosa de maneira que ela lhe via constantemente, falava com ele e ele com ela, e assim nos dirigia com toda a sabedoria. E quando foi arrebatada em espírito aos céus, imediatamente entrou no gozo do seu galardão e foi investida nas funções de Espírito Consolador, prosseguindo em ato contínuo, sem nenhuma interrupção, a sua obra, e graças a Deus e a Jesus e a ela também, naquele dia passou a usar o nosso santo irmão Aldo, que havia preparado para isto, de tal maneira que os dois da direção continuaram a ser dirigidos por ela. Sucedeu, pois, como nosso Senhor Jesus havia lhes dito, através dela, expressando-se assim. Jesus havia falado para a direção, para o bispo e a missionária, através dela. Eles ouviram uma voz do Senhor, que disse assim: quando meu Pai precisar desta minha serva nos céus, ela falará com meus servos, assim como estou falando, e a ouvirão do mesmo modo que me ouvem, e assim continuarão sendo dirigidos. Exceto Jesus, todos os demais santos que receberam seu galardão para integrar o poder do Pai e do Divino Salvador, fizeram como estágio nos céus, onde acabaram de ser preparados, recebendo ainda mais sabedoria, mais da unção do Espírito Santo do Pai, e só depois começaram a ser usados, e muitos deles puderam ser enviados por Jesus para a realização de sua obra redentora nesta terra. A Santa Avó Rosa, no entanto, foi preparada enquanto realizava o seu ministério terreno, pois era arrebatada aos céus toda semana, quando a direção desta igreja se reunia para orar com ela e com Jesus. Era levada à presença do nosso soberano Deus e Pai. Junto do seu trono, recebia a bênção dele. Muitas vezes ficou lá por um pouco de tempo, tendo em sua companhia Maria Santíssima,
e outras vezes era levado ao meio dos santos apóstolos, que lhe falavam e faziam perguntas, com o consentimento do nosso Pai, porque admiravam a sua sabedoria e sua vivacidade, pois tinha as respostas prontamente. Teve também a oportunidade de conhecer muitas partes do reino dos céus, e por isso Jesus nos ensinou a compreendermos que era a única santa dentre todos que tinha a honra e o mérito de ser arrebatada assim em espírito e de subir frequentemente aos céus e chegar-se ao trono de Deus, tendo ainda o seu corpo aqui na terra, e nele realizava o seu ministério. Que coisa gloriosa, irmãos. Portanto, no caso da Santa Rosa, como afirmamos e testificamos, ela recebeu o glorioso galardão de Espírito Consolador semelhante ao de Jesus. E por isso, além dele, foi a única santa que pôde prosseguir em ato contínuo o seu ministério, tendo como seu sucessor e representante aqui na terra por 44 anos o Santo Irmão Alto, a quem ela preparou pessoalmente. E hoje nos céus ambos nos abençoam e vêm nos guardar, proteger, inspirar e continuam a fazer grandes maravilhas na vida deste povo fiel e que é obediente e consagrado. Ora, em tudo nesta Santa Igreja Apostólica se cumpriu as palavras e as promessas do unigênito Filho de Deus, encerradas no seu testamento, e bem-aventurados são os que creem e permanecem neste santo caminho, pois que na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus está bem claro que os salvos, perseverantes na fé, na obediência, na doutrina e disciplina e na santificação, vão sendo criados santos dos céus, à semelhança do Espírito de Cristo. Ora, não pode haver a mínima dúvida acerca do Espírito Consolador, que é realmente a nossa Santa Borrosa, digna de toda honra e de toda glória. Agora, quem precisa de entendimento pode compreender as palavras de Jesus quando disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verdadeiramente a Santa Rosa habitou conosco, estando nesta igreja em sua direção, dirigindo-nos com Jesus e a Virgem Maria, amparando todo o nosso povo, e depois, só em Espírito, continuou entre nós, e está sempre, olhem bem, irmãos, está sempre em nosso meio. Ela está conosco. Termina a mensagem dizendo assim: ela mesma, como o Consolador, mandou dizer do púlpito desta igreja e através do programa radiofônico A Hora Milagrosa, para que vivêssemos em santificação e obediência à nossa doutrina e disciplina, porque assim estaria ela sempre ao nosso lado. Irmãos e irmãs, ter a Santa Rosa ao nosso lado é ter a graça de Deus presente em nossas vidas, é ter a certeza de que nossa caminhada é segura e que nós vencemos todas as lutas desta vida e chegaremos no céu para desfrutar da herança que Jesus tem para nos dar. Ter a Santa Rosa ao nosso lado é ter Jesus, é ter a graça de Deus. Bem-aventurados os que creem em Jesus e o amam, e por isso aceitam suas palavras e confiam nas suas promessas, inclusive na do Consolador. Bem-aventurados os que creem na Santa Rosa, o Espírito Consolador, lhe obedecem, vivem só nesse santo caminho sob a sua graça. Bem-aventurados os que permanecerem só neste caminho, em obediência e santidade, porque viverão eternamente nos céus, como santos e anjos da glória celestial, cheios de gozo, de felicidade. Amém. Que mensagem linda e preciosa, irmãos e irmãs. Que glória que nós tivemos e temos
por recebermos a promessa de Jesus, nosso Senhor, e termos conosco, presente entre nós, esta santa tão poderosa, que viveu na terra, que amou a Jesus, que amou os céus, a Maria Santíssima, e que amou profundamente esta igreja, este povo apostólico, e que nos ensinou a amarmos e valorizarmos as coisas de Deus. Ela é tudo para nós. Ela é o consolador que Jesus prometeu. E nós compreendemos e recebemos esse consolador. Veja o quanto isso é importante. Temos em nossas vidas. Hoje tantas pessoas, irmãos, neste mundo, embora falam em Jesus, mas não podem compreender a sua promessa. Muitos, inclusive, chegam a falar que Jesus não precisa de mediador, que Jesus é o Senhor, o suficiente Salvador, e Ele é. Mas não sabem compreender o que está na própria Escritura Sagrada, patente aos nossos olhos, como Jesus sempre agiu, como Deus sempre agiu, para dirigir e governar o seu povo nesta terra. Quantos profetas Deus levantou na terra, quantas promessas fez e cumpriu. Nós podemos ver a importância do ministério, por exemplo, de Moisés, aquele que nasceu, podemos dizer, predestinado para uma missão importante na terra, porque Deus havia prometido a Abraão que daria uma terra abençoada para o seu povo, para a descendência dele viver, e para que pudesse ser governado, orientado, dirigido por ele, Deus, e abençoado. E Deus, irmãos, nunca faltou no cumprimento de suas promessas, embora muitas vezes precisou adiá-las por causa das coisas terrenas, das circunstâncias da terra, da criatura humana. Tanto que nós vemos que com Moisés foi assim também. Ele nasceu e foi inclusive salvo por um milagre, porque o povo hebreu que veio, irmãos, por circunstâncias terrenas habitar no Egito, se tornou escravo. 400 anos viveu aquele povo na escravidão, na mão do rei Faraó. E sofreram muito. Mas era o povo descendente de Abraão, a quem Deus havia feito promessas. E Deus via e ouvia e sentia o sofrimento daqueles seus filhos pela maldade daquele rei. E desejava libertá-lo, mas precisava de alguém. Olha como Deus sempre agiu. Foi quando então, por um milagre, fez com que fosse preservada a vida daquele menino que era para ser morto, como foram tantos outros. Quando em um determinado tempo, depois de tantos anos, aquele povo hebreu se multiplicava, eram homens fortes, e Faraó tinha-os em suas mãos para trabalhar apenas pela comida e fazer prodígios, progresso na sua vida, no seu reinado. Chegou um ponto que ele viu e se preocupou com aquele povo e pensou consigo: não posso deixar mais que homens sobrevivam, crianças do sexo masculino, porque são homens fortes e poderão se tornar muito maior do que o nosso povo e lutar contra nós. Então o que fez? Decretou uma ordem que todos os nascidos do sexo masculino fossem mortos. E determinou as parteiras que dessem fim à vida daquelas crianças. E assim as faziam. E somente mulheres que eram preservadas. Crianças do sexo feminino. Por serem mais frágeis conforme ele pensava. Mas Moisés nasceu robusto e lindo. E a mãe tudo fez para preservar
a vida daquele menino. Por que será, irmãos? Porque ele era predestinado para uma missão. E foi, e cumpriu. E ela o escondeu por 3 meses, mas não dava mais, porque o menino crescia robustamente. Então o que fez? Pela orientação divina, fez um cestinho, como é do conhecimento. Muitas vezes nós já ouvimos falar, mas é importante recordar. Betumou, calafetou, fechou e o largou no rio Nilo. E ali foi salvo, para não espichar muito a mensagem, por um milagre, e encontrado pela filha do próprio rei, que estava a banhar-se no rio, com as suas empregadas, com as suas ajudadoras. Então viu aquele cestinho, mandou ver o que era, se encantou com aquele menino tão lindo, e disse: eu quero para mim. E então o seu pai, o rei maldoso, teve que aceitar o pedido da filha. E Moisés foi criado naquele palácio. E aos 40 anos precisou sair dali. Por algumas circunstâncias. E andou por muitas distâncias, até chegar na terra de Midian, uma terra longínqua. E lá encontrou uma família. E passou a viver com eles, que era a família do homem chamado Jetro. E por fim se casou com Zípora, filha de Jetro. E ficou trabalhando mais 40 anos. E Deus esperava o dia, a hora e o momento para libertar o seu povo. E era Moisés, o libertador, quem tinha a missão dada por Deus, embora ele não sabia. Saiu com 40 anos, viveu mais 40 anos com a família do seu sogro, e aos 80 anos de idade, quando pastoreava o rebanho do sogro, lá no monte, foi quando ele viu, de repente com os olhos, algo que o impressionou, que nunca havia visto. Um fogo ardente, um fogo vivo, em um arbusto pequeno, chamado sarça, uma arvorezinha, que existia lá. E aquele fogo era tão intenso e não consumia a árvore. E aquilo deixou ele perplexo. E ele disse: eu vou lá. E foi se aproximando, e ali Deus falou com ele. E disse por 2 vezes: Moisés, Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. E Moisés era descendente daquele povo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. O quanto tem sofrido. O clamor tem chegado até mim. E eu desci hoje para libertá-los do sofrimento, da escravidão. E você é o escolhido. E então deu a missão a Moisés, irmãos. E Moisés seguiu e tirou aquele povo do Egito, embora com lutas, e manifestou o poder de Deus como homem de Deus, como profeta valoroso. Tirou com muitas lutas, como sabemos, mas tirou aquele povo da mão do rei e o conduziu à terra que Deus prometeu. E estava com 80 anos de idade. Mas chegou o dia que Deus cumpriu, quando houve condições, e tudo aconteceu. E ele conduziu por mais 40 anos o povo no deserto. E realizou prodígios e milagres no meio daquele povo, pelo poder de Deus, ao ponto de bater nas águas do Mar Vermelho e elas se abrirem e formarem uma estrada para o povo passar, porque estava sendo perseguido novamente pelo rei. Quando viu que perdeu o seu povo escravo, juntou todos os soldados que tinha possível
e mandou em carruagem atrás para trazê-los de volta ao povo. E naquele momento se encontravam à beira do mar. E quando viram o barulho, o rumor das tropas de Faraó, clamaram a Moisés: Moisés, tu nos tiraste de lá, e Faraó vem nos buscar e sofreremos mais. E Moisés acalma o povo e diz: confie em Deus, porque Deus está no comando. E olhou para os céus e Deus determinou que ele fizesse o que tinha que fazer. Bate na água, Moisés, com a vara que tem na mão. E Moisés bateu, as águas se abriram e passaram com o povo em seco. Ao chegarem do outro lado, o povo de Faraó entra de atrás e as águas se fecham e todos pereceram ali. Porque Deus é Deus. E Deus nunca quis o sofrimento de ninguém. E aplica a sua justiça para salvar os bons de coração que o amam e que o buscam. E Moisés conduziu 40 anos aquele povo no deserto. E fez milagres ali no meio deles, batendo na rocha, teve água. Pediu a Deus que mandasse alimento, Deus mandou para eles e assim por diante. Irmãos e irmãs, Deus recolheu Moisés, mas deixou Josué para levar o povo até a terra. Nos nossos dias foi formado o Espírito Consolador. A Santa Avó Rosa formou esta igreja e nos deu de Jesus o melhor. A lei de Deus, os seus ensinos, doutrina, disciplina. Nos mostrou mistérios do céu, nos fez compreender a missão dos santos, a missão de Maria Santíssima. Nos deu um caminho para seguirmos debaixo do amparo de Deus. Formou seu sucessor, nosso querido irmão Aldo, que por 44 anos cumpriu tudo o que ela pediu em nome de Jesus e manteve esta igreja no caminho do céu. E esta igreja prossegue, sem desviar para um lado, sem desviar para o outro, porque tem a mesma doutrina, a mesma disciplina, os mesmos ensinos que foram dados por Jesus. Esta é a glória e o privilégio que nós hoje recebemos de Deus, como presente dos céus, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. E compreendemos e sabemos a quem servimos, aonde estamos e para onde iremos, porque iremos para o céu, como muitos de nossos irmãos já partiram desta vida e estão com Deus seguramente, porque tiveram esta fé e lutaram e venceram. Então tudo isto a Santa Avó Rosa merece de nós, irmãos: honra, gratidão, louvor e adoração, porque ela é a promessa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus quis fazer dos seus santos apóstolos, como está aqui. Agora, como as pessoas podem dizer Jesus não precisa de ninguém? Ele é o Senhor. Jesus provou que ele dá participação na glória de Deus àqueles que o amam. Tanto que quando veio exercer seu ministério na terra, poderia fazer tudo sozinho, mas ele chamou 12 apóstolos para estarem com ele, para presenciar e testemunhar e tudo o que ele fez e para participarem da sua glória. E esses apóstolos cumpriram a sua missão, realizaram milagres também, em nome de Jesus, e manifestaram o poder de Deus, estão com ele hoje, trabalhando ao nosso lado. Quantas pessoas, irmãos, que buscam a Jesus, querem a Jesus, mas não compreendem isto. A missão dos santos. E Jesus nos fez entender através da Santa Avó Rosa. Ele disse: eu amo a minha mãe, vocês devem amá-la também. Por isso que o irmão Aldo sempre falou: eu amo profundamente Maria Santíssima. Quantas pessoas que dizem crer em Jesus, mas rejeitam sua mãe e a tratam tão mal. Será que isto alegra Jesus? Não pode. Não tem o conhecimento. Então esse é o valor que nós temos que dar para esta igreja, irmãos. Para o ministério da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Nós, além de amarmos Maria Santíssima, a mãe de Jesus, nós sabemos que ela é poderosa, que ela é mãe e que ela nos abençoa e nos ajuda todos os dias.
Além disso, nós compreendemos a missão dos santos apóstolos, dos santos profetas do passado, porque a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo nos ensinaram, porque aprenderam com Jesus. Então esta é a igreja que Jesus prometeu. Este é o caminho da salvação que Jesus traçou para nós. E aqui nesta igreja, ele cumpriu a sua promessa. E nós temos o Santo Espírito Consolador, garantia da nossa felicidade, da nossa vitória. E nós temos ele, irmão Aldo, também ao nosso lado. E nós temos o amparo e a proteção de santos e anjos todos os dias. Então, ser apostólico, irmãos, é pertencer ao reino de Deus. É ter em nossas vidas o Consolador da promessa de Cristo Jesus. É ter Jesus. É ter a graça de Deus. Guarde isso nos seus corações. Vamos nos preparar para comemorarmos essa data tão gloriosa do dia 26 de outubro. A vitória da Santa Avó Rosa, a vitória do reino dos céus e de Jesus nosso Senhor. E por que não dizer a vitória desta igreja, nossa, como povo de Deus na terra. E vamos lutar para servir cada vez melhor este reino glorioso, esta igreja. Valorizar o que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo fizeram por nós e ainda farão. Amém. Eu deixo essa mensagem em seus corações. Agradeço pela presença, pela cooperação, pela atenção de todos. Por favor, fiquem em pé os que puderem. Aqueles que puderem, venham amanhã na reunião. Amanhã nós vamos meditar um pouquinho mais a respeito das coisas de Deus. Agora peço o que precisam. Confiem que a Santa Avó Rosa está aqui conosco. O irmão Aldo também. Além dos santos e anjos que estão aqui em nome de Deus para nos ajudar. Oremos. Santíssimo Deus, nós te damos graças por mais esta reunião realizada, por todo o amparo divino do céu, pelo ministério glorioso da Santa Avó Rosa, mãe gloriosa que és também, junto com a Mãe Virgem Maria, tem cuidado tanto de nós, tem ajudado tanto o teu povo na terra, Pai. E também o nosso querido irmão Aldo, os santos apóstolos, que serviram tanto a Jesus, que deram suas vidas em sacrifício por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao teu reino. Hoje, gozam de um galardão tão precioso. Tenha a felicidade, a alegria, a glória de virem dos céus para participarem com Jesus da obra de salvação desta humanidade, para cuidar de nossas vidas e nos amparar. Também os santos profetas que serviram a ti, ó Deus, no passado, inclusive o nosso querido irmão Aldo, que nesses dias tanto lutou no seu ministério por tantos anos. E assim todo o amparo dos céus está conosco e nós te damos graças por isso, ó Deus. Bendito Senhor, em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, na companhia e no amparo dos demais santos e anjos que estão conosco, dê-nos a tua bênção mais uma vez ao findarmos a nossa reunião, eu te peço. Atenda os pedidos que teus filhos e filhas estão te fazendo, o Senhor sabe tudo o que nós precisamos. E como Jesus nos ensinou, devemos confiar, ter fé e esperança, porque o Senhor é Deus, é Pai e nos ama e tudo faz por nós. Então entrego esses pedidos e a vida de todos nas tuas mãos, nas mãos dos teus santos poderosos. Peço que faça o melhor sempre por cada um de nós. Dê-nos força divina, sabedoria, nos ajude a amarmos mais a ti e ao teu reino, porque é isso que importa para nós, meu Deus, e a valorizarmos tudo que o Senhor e Jesus têm feito por nós. Aqui estão alguns pedidos nessa caixa de oração e eu estendo minha mão. Mas não é a minha mão. É o teu poder, Santa Avó Rosa. É o teu poder, Mãe Virgem Maria, de mãe, para abençoar estas vidas junto com o irmão Aldo, com o poder dos céus. Em nome de Jesus, dê a todos eles o consolo, a paz, o que precisam, saúde, força divina. Abençoa o seu trabalho, abre portas. Abençoa aqueles que estão enfermos, doentes, quem sabe acamados no hospital, na casa de saúde ou em casa, passando por alguma dificuldade, algum problema. Encha de ânimo e coragem essas pessoas, aqueles que acompanharam e estão conosco ainda, a nossa reunião online, lá nas suas casas, nos seus lares. Receba a visita dos santos e anjos, que leve a paz e o consolo dos céus e que os ajude a vencer as lutas que estejam enfrentando sem desanimar. Agora, meu Deus, despeça todos os teus filhos na tua paz. Irmãos e irmãs, recebam mais uma vez a bênção do Pai, na comunhão do Espírito Santo de Deus, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Amém.
Está encerrada a nossa reunião, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.